Oi, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá para nossa aula de hoje de filosofia. Deu um probleminha, a gente não conseguiu fazer ela online, direto, né? Mas vamos para o nosso vídeo, bem tranquilo, a gente consegue terminar, tá? A gente vai iniciar essa apostila 3 e ali a gente vai continuar falando um pouquinho, né? De descobrir quem realmente a gente é, quem somos, de onde viemos, né? Então a gente vai continuar falando um pouquinho nessa linguagem. Então, durante todo o tempo, a gente, né, do começo do ano até agora, a gente enfatizou que o ser humano aborda aspectos da individualidade de cada pessoa, né, o próprio eu, o corpo, as memórias, as experiências de vida, né, que são tão importantes. Personalidade, as formas de expressá-la ou de escondê-la socialmente, né, convicções prévias de que existimos, né, e de que os outros existem. Cada uma delas tem sua própria individualidade, isto é, um modo de ser que não se repete. Sendo assim, o que uma pessoa pode saber sobre si mesma e sobre as outras pessoas, né? Então, talvez essas perguntas pareçam estranhas, mas acabam despertando muito interesse dos filósofos, pois eles costumam investigar até mesmo o que a maioria das pessoas julga conhecer e compreender muito bem. Agindo assim, descobrem e aprendem cada vez mais. E é o que a gente vai fazer junto com eles. Tentar descobrir um pouquinho sobre a gente mesmo, né? Aí, pra gente iniciar, tem essa imagem que nos convida a pensar em como nós somos e como nós vivemos. Né? Como a gente se vê, desculpa, como nos vemos, né? Então, o que ela apresenta? Um autorretrato, né? Essa imagem do pintor espanhol Juan Miró. E Miró faz aí, esse aqui, o autorretrato dele. Aí a gente, né, pensa, mas o que é esse autorretrato de um pintor tão famoso, né? Quando ele fez, ele tinha 44 anos já. Então, a perguntinha é: o que essa obra revela a respeito do artista? O que a gente consegue entender? O que será que está dizendo sobre o artista nessa obra aí, né? E aí nos leva a pensar em várias situações, né? Então, por exemplo, extremamente infantilizado, né? Ele tinha 44 anos, ele acaba usando traços infantis, né? As cores descolocadas, né? Então, por que ele fez isso? Porque quando ele faz esse autorretrato, depois de vários que ele fez impecáveis sobre ele, né? Vocês fizeram autorretrato em artes o bimestre passado, e aí as características que ele tentou colocar era do que ele estava sentindo, né? De um sentimento. Então ele conta que ele tinha voltado a ser criança por algum motivo. E aí isso leva a se retratar desse formato aí. É o que ele queria deixar, tá? Então às vezes a gente vê uma pessoa ou vê uma pintura dela, ou seja, né? A gente vê olha só fisicamente, a gente não pode julgar, né, e tentar entender o que é aquela pessoa de verdade, né? E aí a gente tem na página 4 um textinho para a gente poder fazer nossa atividade, tá? E nesse texto fala assim: eu sei que existo. Semana passada, a professora de filosofia nos deu a tarefa de pesquisar o que é uma holografia. Lá fui eu pesquisar e descobri. Holografia é uma imagem tridimensional que podem ser projetada. Vi algumas que até pareciam ser coisas ou pessoas de verdade. Depois encontrei uma lista de filmes em que os personagens humanos conviviam com outros que eram holografias. Ontem tivemos a aula de filosofia outra vez. Todos apresentamos nossas pesquisas e quando falei dos filmes que descobri, a professora fez algumas perguntas. Na vida real, também poderíamos confundir uma imagem com uma pessoa real? E o contrário? Será que algum de nós poderia ser confundido com uma imagem? Achei essa ideia meio maluca e disse que não. Aí ela perguntou, por que não? E aí ele responde, porque eu existo. Como você sabe que existe? Ela quis dizer. Foi quando bateu o sinal e a resposta à pergunta virou tarefa de casa. Resultado, faz um tempão que estou aqui me perguntando, como é que eu sei que eu existo?
Eu sei que existo, mas não sei responder. Como? É que eu sei, entende? Opa, espera aí. Se eu não existo, não poderia saber que existo, nem ficar pensando em como é que eu sei disso. Então esse textinho tá aí. E aí a gente tem as perguntinhas, tá? Que eu quero que vocês copiem no caderno de filosofia. São somente 3 perguntas, tá? E aí eu quero que vocês respondem, lembrando que, né, tudo tem um porquê em filosofia, não é só sim ou não. E então podem colocar a data, 24/7, coloquem na frente, copie e responda, né? E aí podem copiar o número 1, a 2 e a 3 e já ir respondendo. Como sabemos que existimos? Como sabemos que existimos? Como que você sabe que você existe? Por que você acha que você existe? A 2. Como sabemos que as outras pessoas existem? Só pelo fato de a gente estar vendo, mas a gente pode estar vendo uma holografia, que nem tinha no texto, uma imagem projetada, né? Ou não. Por que a gente sabe que alguém existe? Será que pelo mesmo motivo que a gente sabe que a gente existe? Lembrem dos sentimentos, né? Lembrem da questão física, de várias coisas que dá para puxar aí, pra gente entender por que a gente existe. Como sabemos disso, né? E a terceira, é mais fácil ter certeza de sua própria existência ou da existência das outras pessoas. Por quê? É mais fácil a gente saber que a gente existe ou que as outras pessoas existem. Então, tá aí no positivo on, só a gente postar as respostas, perguntinha com as respostas, ok?